Vamos dar continuação, ao nosso estudo no livro de Jó. É o livro que nós temos aprendido que ele é o mais antigo dos livros da Bíblia. Pelo menos é assim que é estudado em teologia, né? E nós estamos já no capítulo 8. Vamos ler os 15 primeiros versículos do capítulo 8 para a gente meditar um pouco sobre esses versículos. Não é nossa pretensão esgotar nenhum conteúdo dele, mas frisarmos alguns ensinamentos que nele se contém, né? Eles estão contidos aí, e trazer bênção para nossas vidas. Então, convido a todos a ficarem em pé e abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 8, versos de 1 a 15. Jó, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Amém? Então eu quero convidar um irmão para ler bem alto para nós esse texto. Irmão Pedro, por favor, leia para nós. A palavra de Deus diz assim: Então respondeu-lhe Bildade, o suíta, disse: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se for escuro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá nesse tempo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquisição dos seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinaram eles, não te falaram, e o teu coração não tiraram palavras? Porventura, cresce junto sem lodo? Ou cresce espadana sem água? Estando ainda no seu verdor, ainda não cortaram, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de meditarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor continue nos guiando a toda a verdade, nos ajudando, Senhor, nesse pequeno espaço de tempo na meditação da mesma. E pedimos que o Senhor nos conforte o coração, nos ensine e nos ajude a sairmos daqui reconfortados com ela. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse é um livro que fala do sofrimento e da perseverança de um homem em temer a Deus. O ponto central aqui desse livro é que Jó nunca abriu mão de adorar, de temer ao Senhor. Ele falou como já vimos aqui, do seu nascimento, né? Falou mal, amaldiçoou o dia em que nasceu, o proclamador da mensagem, e ele desejou a morte, falou várias vezes que melhor seria ter morrido ainda no ventre da mãe do que, ou quando nasceu, lá assim que nasceu, né? Ter morrido, do que ter vivido. Então, mas ele não abriu a sua boca para amaldiçoar a Deus ou para falar alguma coisa que denegrisse, que blasfemasse o nome do Senhor, né? E isso foi o ponto crucial, até mesmo que Satanás queria que Jó fizesse, amaldiçoasse a Deus. Bem no capítulo 1 e 2, Satanás fala isso a Deus. Porventura, Jó está servindo
em vão, está servindo à toa ao Senhor. Tu tens dado muitas bênçãos na vida dele, saúde que é inacreditável. Então tira essas coisas e verás se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus disse, vai lá. Tira tudo isso aí. Só não tira a vida dele. Vamos ver se ele blasfema de mim. Vamos ver se ele me amaldiçoa. Vamos ver se ele me abandona. E agora, irmãos, depois de passarmos pelos capítulos que falaram, teve aquele diálogo entre Jó e Elifaz, agora chegamos no momento em que Bildade, o suíta, começa a falar a Jó. E esse indivíduo, esse amigo de Jó, ele apresenta seus argumentos embasados nas tradições, naquelas coisas, naquele modelo de vida que vem de geração a geração, né? Não tanto na experiência, como foi o caso de Elifaz, experiência pessoal, mas nas tradições das gerações. Basta a gente olhar aí o versículo 8, 9, né? Versículo 10, e ele começa a focar sua argumentação nas tradições, na vida que as pessoas tinham ao longo dos séculos e iam apresentando as realidades concernentes à sua vida. E esse Bildade aqui, esse amigo de Jó, ele tem como bases, né, tem os seus argumentos embasados nessas tradições. E ele se firma muito nisso, querendo apresentar argumentos contra Jó, ou para acusar Jó, com base nessas tradições. E ele também se mostra falho. Mais uma vez eu quero frisar aos irmãos que Deus, lá no finalzinho do capítulo, no capítulo 40 do livro, né? No capítulo 42, Deus vai até esses amigos de Jó e fala, olha, vocês não falaram de mim algo bom, vocês não falaram o bem a meu respeito, o que era correto, como falou o meu servo Jó. Então, mas aí, olha, vamos dar uma olhada aí, versículos 1 e 2. Versículo 1, versículo 2. Alguém pode reprisar aí para nós? Então, respondendo Bildade, o suíta disse, até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Então veja que ele começa a argumentar, até quando você vai falar como uma tempestade? Como você vai continuar? Até quando você vai ficar argumentando dessa maneira, com acusações tão fortes e se colocando justo perante Deus, como se não tivesse pecado algum? Então, quando a gente para olhar esse verso aqui, o que tem de errado nesse versículo? Ele está falando correto, né? Jó estava, de certa forma, falando palavras muito fortes e se colocando como justo, sem pecado. E isso ele fica bem mais nítido quando a gente chega no capítulo 30, 29, 30 do livro de Jó, onde fica bem claro ali que Jó estava se colocando mais justo do que Deus. E então, nesse sentido, Bildade falou correto, mas ele estava acusando Jó. E toda a sua argumentação nós não podemos esquecer, com base nas tradições. Ele estava olhando para o dia a dia, para as tradições, para as experiências de cada sociedade, de cada família ao longo dos séculos, e trazendo a sua acusação com base nisso, e falando a Jó, sem levar muito em conta outros aspectos da vida. Versículo 3. Irmão Pedro, pode continuar. Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria todo-poderoso a justiça? Então veja, Deus perverte o direito. Por acaso alguém pode dar suborno a Deus e fazer com que ele mude o seu decreto, fazer com que ele mude de pensamento? Será que nós podemos de alguma forma pagar para Deus, ou dar alguma propina, alguma coisa, ou apresentar a Ele alguma argumentação que possa fazer com que Ele simplesmente perverta o direito?
E quando fala de perverter o direito, não é simplesmente mudar uma situação, né? Ah, pastor, mas Ezequias, o rei Ezequias, quando ele apresentou diante de Deus o seu modo de vida, Deus deu a ele mais 15 anos, então Deus já tinha dito que ia matá-lo, né? Que ele ia morrer pelo menos, e aí Deus pega e muda. Não, mas não é isso que eu estou falando aqui de perverter o direito. Tem alguma coisa correta e aí por causa de alguma argumentação, alguma barganha, Deus muda aquilo para favorecer alguma coisa errada. É possível? É lógico que não. Então, Bildade estava falando que é certo. Mas por que ficou errado? É algo que nós precisamos manter em nossa mente, para que quando chegarmos no final do livro, ou perto ou próximo do final, nós comecemos a perceber com mais clareza. Por enquanto, essas indagações vão ficando na nossa mente. Pastor, mas o senhor não está dando a resposta. Claro, tá, a resposta está aí? Não, ainda não, mas ela vai chegar. O fato, irmãos, é que, tudo bem, Deus realmente não perverte o direito. Jó estava falando impetuosamente, não precisamos nem pensar duas vezes. Mas também vejamos a situação na qual ele se encontrava. Não era algo para se ignorar. Qual de nós já esteve numa situação como ele? Com o corpo repleto de feridas, e não apenas isso, como se fosse lepra, mas também sentindo fortes dores. A coisa era tão deplorável que, de acordo com a tradução NVI, né, fala que, no capítulo anterior, que havia feridas e até parte do corpo já apodrecida, vertendo sujeira, né? Não quero estar falando o nome aqui, mas e aí forte dores. E o lugar que ele achou para poder amenizar a situação foi deitar-se num lugar com cinza, onde tivesse muita cinza. E para se coçar, um caco de telha, né? Um caco de barro ali, de uma cerâmica. E, de acordo com a linguagem de Jó, não tinha sossego. E quando à noite ele achava que ia ter um pouco de paz, aí vinham os pesadelos, vinham os sonhos, Então, de dia e de noite ele estava sempre em aflição. Irmãos, não foi fácil a vida de Jó. Nesse momento não foi nada que a gente possa imaginar assim. Sabe, foi um momento difícil realmente. Então manter a sua língua presa, eu não estou querendo aqui justificar que ele estava certo em falar o que falou, não. Mas havia fortes razões para ele falar. Ele estava sofrendo constantemente, 24 horas. Qual de nós já passou por isso? Você já teve aí uma dor de dente 24 horas? E se ficasse essa dor de dente aí, intensa, durante 20 dias, 15 dias, 20, um mês? Que coisa, né? Chega um momento que a pessoa perde a noção, começa a ficar desesperado, começa a falar bobagem, qualquer coisa que pudesse arrancar aquela dor, você vai falar, vai fazer para poder arrancar. Então era nesse estágio que Jó estava. É verdade que, mesmo estando em uma situação difícil, ele poderia ter, quem sabe, recorrido a Deus com espírito de mais mansidão, de dependência de Deus, chorando aos pés do Senhor. Mas, de qualquer forma, ele estava sofrendo e falou o que falou. E Bildade achou que estava errado, você não pode falar essas coisas. Em certo momento o próprio Jó disse: olha, tenham pena de mim, meus amigos, tenham dó de mim, olha, não é fácil a situação, olhem, percebam o que eu estou passando, me ajudem. Então, por um lado a gente vê Bildade falando palavras até corretas, mas o geral dos seus pensamentos, a base da sua argumentação, foi uma base errada. Não foi uma base
do amor, da misericórdia, da compaixão, da empatia. Não teve essas coisas. Ele começou a acusar Jó. Jó, para de falar essas coisas, você não pode falar isso. Você está errado. Deus vai perverter o juízo por acaso? Se você está errado, está errado. Se os seus filhos estiveram errados, tiveram o que merecia. Deus não vai mudar esse quadro. Então aceite de uma vez por todas. Nós somos frágeis e pecadores. Algum pecado existe aí para você estar nessa situação. E olha que é um pecado que fez com que Deus pesasse a mão. Vamos olhar para o longo dos séculos, a Bildade chamando, Vejamos aí o que está acontecendo. Todo aquele que realmente transgride a vontade do Senhor, recebe como recompensa os resultados. Palavras duras ditas a um homem em sofrimento, que precisava de ajuda espiritual e também física, se pudesse ter um remédio, alguma coisa. Mas, irmãos, isso deve fazer a gente refletir novamente no aspecto de termos mais compaixão das pessoas. Muitas vezes a gente mal ouve alguém falar sobre uma outra pessoa e a gente já vai falando mal, já vai tecendo algum comentário, já vai tecendo algum juízo precipitado. Mas também assim, peraí, calma, não faça isso. Vamos fazer diferente. Vamos nos aproximar para ajudar. Comecemos orando uns pelos outros. Fulano está passando tal situação assim, assim, assim. Mas eu avisei a ele sobre isso, eu falei para ela isso, que ele não deveria fazer. Bom, você pode até ter falado. E ela desobedeceu. Ele desobedeceu. Então, o que devemos fazer? Ir lá e apontar o dedo na cara da pessoa? Não. Devemos orar primeiramente. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessa pessoa. Ajude-a. Abra os olhos dela para que ela veja. E me ajude a ser instrumento de bênção na vida dela. Não me deixe ser levado pelas minhas emoções e começar a falar palavras de acusação. Mas que, ao pronuncie palavras que abençoe realmente, que reoriente, que conforte, que ajude essa pessoa a se levantar, a pelo menos encontrar forças para resistir esse momento de dor, de sofrimento, de frustração pelo qual que está passando neste momento. Porque nós, irmãos, não somos diferentes uns dos outros, não. Somos todos pecadores, fadados ao mesmo problema, às mesmas dificuldades. Então, se nós começarmos a olhar com um olhar altivo, apontando o dedo para o outro, dedo apontando, acusando, cuidado. Há um ditado popular que fala que enquanto um dedo está apontando para o meu próximo, eu tenho 3 dedos apontando para mim e um apontando para cima, para Deus. Então, cuidado para nós não cairmos neste erro. Bildade, embasado nas suas tradições, cometeu o equívoco de acusar Jó, ainda que falou palavras corretas em vários momentos, vários aspectos, Por exemplo, a teia de aranha, ela é fraca realmente. Encoste-se nela para ver o que acontece. Ela gruda no seu corpo e a própria teia de aranha desaparece. Ela se destrói, ela não aguenta. Ele falou sobre um junco aí, um vegetal que mesmo em momentos de água, ainda assim, sem cortar, sem nada, ela seca. Acaba secando, mostrando a fragilidade daquele vegetal, daquela planta. Mostrando também a nossa fragilidade. Então, e até mesmo a teia de aranha pode simbolizar nossos intentos, nossas ideologias, nossos pensamentos são muito frágeis. A palavra de Deus diz que nossos pensamentos são abaixo dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são sempre superiores. E tem que ser mesmo, É de Deus. Então, vamos observar esse texto
e procurar extrair bênção para a nossa vida, no sentido de não cometermos este equívoco. Tradicionalmente a nossa igreja sempre foi assim, as igrejas sempre foram assim, tá? E qual foi o fruto que nós tivemos? Eu não estou dizendo que temos que abandonar as nossas tradições, alto lá. O que eu estou dizendo é que muitas vezes ficamos tão apegados às tradições que esquecemos a palavra de Deus, que é o foco, e que Bildade esqueceu-se também. É na palavra de Deus que temos que nos embasar. Tradições, metodologias, elas podem servir aqui, podem não servir lá em São Paulo, podem não servir no Acre, podem não servir no Nordeste, podem não servir nos Estados Unidos, na Rússia, talvez não. O nosso padrão de igreja aqui, o nosso jeito de igreja aqui não sirva lá, não seja possível servir lá. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus serve aqui, serve lá e em qualquer lugar, e essa não pode ser negociada nem mudada. Os princípios bíblicos aí sim, esses ficam. As nossas tradições, nosso jeito de ser, de cantar, as músicas, precisam ser sempre dentro de um padrão bíblico que glorifica a Deus, né? Mas que, sendo tradições, elas são passivas de mudanças ao longo dos séculos. Claro, se mantendo dentro de um padrão respeitoso, de pudor, né? Decência, mas elas são passivas de mudanças. Então, cuidemos muito com as tradições e não nos embasemos nelas para afirmar modelo de vida ou de justiça. Tá vendo? Fulano era justo porque tinha esse jeito de viver e a gente é diferente, então a gente não está justo. Não é bem assim. Não conseguiremos justiça por metodologias, mas sim pela vontade e pela palavra de Deus. Então, vamos nos amar mais, vamos nos auxiliar mais, vamos ter mais tolerância. Uma das coisas que eu tenho observado nas igrejas é uma intolerância muito grande de uns para com os outros, sabe? Muitas vezes a gente tolera a pessoa que não é crente falar muitas coisas erradas a nosso respeito, nos acusar, nos xingar, e a gente está ali cabeça baixa, aguentando. Mas se um irmão fala alguma coisa que a gente não gosta, às vezes ele falou até sem querer ou brincando, eu sei que não se deve fazer brincadeiras, né? Mas aí a gente não tolera não, alto lá, peraí. E aí começam os problemas. Precisamos nos tolerar mais, nos amar mais, nos auxiliar mais, ficarmos unidos mesmo no propósito de servir ao Senhor. Se Bildade, Elifaz e qual era o outro? Zofar, né? Tivessem realmente chegado como amigos de Jó, e ali junto de Jó, se ajoelhado e começassem a orar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia do nosso amigo, olha que situação crítica. Teria sido muito diferente, irmãos. Muito diferente. Eles não fizeram isso. Por isso eles pecaram. Que Deus nos ajude realmente a não fazermos isso, né? A não acusarmos como esses homens fizeram, mas que nos aproximemos uns dos outros para nos auxiliar, para nos abençoar com os nossos dons, com os nossos talentos, uns aos outros, sempre para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Não perca.